Estamos começando, então, mais uma entrevista do CISECO, né? Eu sou o professor Marcos Fábio, sou professor do curso de Comunicação e Pedagogia da UFMA de Imperatriz, no Maranhão. Sou também professor colaborador do programa de pós-graduação e tenho a honra de convidar hoje de conversar com a professora Marcele Salvaterra, que também é professora do curso de Comunicação e também professora do programa de pós-graduação em Comunicação da UFMA Imperatriz. A Marcele tem doutorado pela UNB e é uma estudiosa, sobretudo, do campo do telejornalismo. É com ela que a gente vai conversar sobre um pouco desse cenário que se tem no jornalismo durante a pandemia. Ela está, neste momento, fazendo pesquisa nessa área. Marcelo, seja bem-vinda. Eu queria começar te perguntando, você tem uma pesquisa sobre fake news e jornalismo, você pode falar um pouco para a gente sobre essa pesquisa que você fez e acho que está em processo ainda de finalização, né? Oi, Marcos, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema que eu acho bastante importante, não apenas porque eu pesquiso, mas pela temática mesmo deste momento que nós vivemos, né? Um momento de pandemia e um momento que a disseminação das fake news estão aí cada vez maior. Essa temática, ela me chamou a atenção, ela não é um projeto de nenhuma das minhas orientandas, ela é uma proposta minha para as minhas orientandas, né? Então, eu desenvolvi essa pesquisa paralela à pesquisa das minhas orientandas de mestrado, e nós analisamos os 2 meses da sessão Fato ou Fake, que é uma sessão do G1, a partir do primeiro caso de coronavírus, que foi no final de fevereiro, de um brasileiro que veio da Itália, né? E a partir disso nós começamos a analisamos 2 meses para ver o que tinha nessa sessão Fato ou Fake, porque essa sessão é uma sessão de checagem de informação por jornalistas, né, de empresas que mantêm a sua credibilidade da informação, e esses jornalistas vão lá e checam. E aí, quando eu fui ler, nem era a minha intenção ainda pesquisar, eu achei assim algo que eu não imaginava. Por exemplo, uma das informações, quando eu comecei a ler, que estava sendo recordista em relação à disseminação nas redes sociais, era uma que falava que se você tomasse chá de alho num pote novo, pote tinha que ser novo, fazia um chá de água morna, ia curar o coronavírus totalmente. E assim, eu achei tão bizarro aquilo, e eu fui ver e eu vi que aquilo não era bizarro, que tinham outras coisas tão bizarras quanto. E aí aquilo me chamou a atenção. Aí convidei as meninas e nós começamos a fazer essa análise de conteúdo. E aí nós percebemos, dentro desse universo, que nos 60 dias posterior à data do primeiro caso, tiveram 86 casos checados de fake news que foram disseminadas numa velocidade extremamente alta. E algumas delas, elas são replicadas, né? Elas aparecem novamente. Por quê? Porque elas tiveram uma disseminação e continuaram tendo essa disseminação, né? E aí, o que nós fizemos nessa pesquisa? Nós categorizamos e percebemos que, em primeiro lugar, são as notícias de cura e profilaxia. E assim, as curas são as mais comum que você possa pensar. São chás, são medicações que existem no mercado, por exemplo, para dor de cabeça, são medidas que, se você tomar gargarejo, porque o vírus fica na garganta, se você fizer um gargarejo com vinagre, vai matar, ele não vai. E assim, são coisas que é difícil a gente acreditar que no mundo que a gente vive hoje, as pessoas podem acreditar nisso, mas sim, elas acreditam. E aí, tem também algumas outras um pouco mais elaboradas, que te faz pensar, tal, mas são fake news
na sua essência maior. E dentro dessas situações, nós tivemos também a vacina, que nos 2 primeiros meses, o que a gente percebia? Que já existia uma demanda de informação falsa, dizendo que a vacina já existia, que Israel já tinha feito a vacina, que a China já estava vacinando, ao mesmo tempo que tinha essa situação de medo, né? Vão colocar um chip na pessoa e esse chip vai monitorar e vão falar que é vacina, então não toma vacina. Então, a gente encontrou umas coisas assim bem chocantes mesmo. Encontramos também informações sobre xenofobia diretamente da China, já que esse vírus, popularmente, ele se denomina de vírus chinês, né? Porque veio de lá. Então, assim, tinha casos de que o ministro da China estava pedindo autorização para mandar matar 20 mil pessoas que tinham coronavírus, que os ônibus na China estavam andando com escrito Covid-19, comemorando que foram eles que espalharam o Covid, que os produtos que vinham da China estavam todos contaminados, e se você comprasse esses produtos, você pegaria coronavírus. Então, nós tivemos também esse tipo de informação. Nós tivemos uma categoria que, a mim, ela é bastante importante, porque como eu trabalho com vídeo, né, na minha essência, das minhas pesquisas na sua maioria, elas são vídeos verdadeiros, mas utilizados no contexto falso, elas viram fake news. Mas, de fato, eles existem. E aí vem uma outra discussão. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Eu estou vendo, então é verdade, né? Mas eles são usados no contexto diferente. Por exemplo, tem um vídeo de crianças se jogando no chão e elas faziam uma posição semelhante a uma posição fetal que levava a entender que elas estavam com dor. E aí esse vídeo foi aí, né, que as crianças estavam morrendo todas com muita dor, que não conseguiam respirar na China e que ninguém atendia a criança. E na verdade esse vídeo ele existiu, foi de um outro país que eu não me recordo, mas as crianças estavam fazendo treinamento em caso de guerra. Então, elas se jogavam no chão e ficavam numa posição assim. Então, como as pessoas utilizam dessas situações para disseminar fake news, né? E isso é um assunto que eu acho muito importante e que você vê que 86 checagens em 60 dias das situações mais bizarras nos faz pensar o que de fato está acontecendo, né? Sim. Marcelo, como é que você analisa a disseminação das fake news? O que você pensa sobre isso? Porque não me parece uma velocidade comum, né? Me parece uma velocidade hiperpotencializada, digamos assim, né? Elas seriam, sei lá, uma espécie de contraofensiva ao jornalismo, estão vinculadas à falta de crença que as pessoas têm, por exemplo, na informação. O que você pensa sobre isso? Marcos, essa pergunta é uma pergunta que eu não consigo ter uma resposta exata. Porque, na verdade, eu acho que nós vamos ter que pesquisar isso junto com a sociologia. Porque me parece um comportamento da humanidade. Porque, veja bem, se no Brasil nós temos um presidente da República que dissemina fake news, nos faz pensar que presidente de um país subdesenvolvido, mas não, porque o presidente dos Estados Unidos, que é uma potência, também dissemina fake news. Então, assim, não é uma coisa que está ligada a nós. A nossa, de repente, porque nós temos o maior número de analfabetos, né? Não é essa. Me parece que não, né? Embora eu não tenha uma pesquisa exatamente sobre isso, mas me parece que não. Uma outra situação que eu vejo, isso me remete muito quando eu comecei a estudar o vídeo amador na televisão. Porque o vídeo amador, ele começou essa explosão depois de 2011, 2010, 2011.
O YouTube ele foi criado em 2005, junto com o Vimeo, e em 2010 começou essa propagação, né, acesso dos smartphones, que fizeram com que as pessoas tivessem essa possibilidade, internet móvel, gravou, mandou. E aí o que acontecia? Todo mundo queria mandar, porque queria dizer que, olha, eu também, primeiro era essa situação, eu tenho um smartphone, eu posso mandar, outra coisa, eu também faço, eu também posso, eu ajudo. E depois a gente passou a viver uma situação em que as pessoas querem muito dizer que elas sabem. Essa é uma coisa. Então, você vê muitos vídeos, né? Você vê, olha, eu sou fulana de tal, eu estou aqui, eu estou falando para você que a gente viu muito isso. Eu estou falando, e isso não foi considerado fake, não estão no fato fake, pelo menos onde eu pesquisei. Vídeos de médicos dizendo, por exemplo, que o coronavírus não ia ser propagado no Nordeste, porque o Nordeste era quente. Era quente, sim. E Essa eu vi. isso, e o vírus não Se dá bem com sobrevive. calor, né? Isso, não está bem com calor. E não foi isso que a gente viu, né? Então, assim, essa pessoa, por que ela fez isso? Por que ela é um médico, por que ela fez isso? Ela acreditava nisso? Ela não tinha conhecimento? Se ela não tinha conhecimento, por que ela fez isso? Então, isso ainda é um anseio que a gente não tem essa resposta. E uma outra situação que a gente tem é essa questão das pessoas quererem causar, né? Eu costumo falar o termo assim, as fofoqueiras, os fofoqueiros que querem causar. Então, ela quer causar. Se você pegar texto de fake news, normalmente eles utilizam o renomado pesquisador da universidade, normalmente é uma universidade estrangeira, mas uma universidade conhecida, como a Universidade de Oxford, por exemplo, que é bastante citada. Mas, às vezes, o pesquisador ele nem existe. Né? Mas porque eu coloco lá um nome bonito, um nome normalmente estrangeiro, que não é um nome brasileiro, que é diferente da Maria, do José, do Marcos Fábio, da Marcele. As pessoas, olha, lá na Universidade de Oxford, eu não sei direito o que elas querem com isso. Eu só sei que também o coronavírus no Brasil, eu não acho que não é só no Brasil, ele se transformou muito nesse caráter político. Ele saiu da questão da saúde e foi da questão do político. Então, me parece que é mais ou menos assim. Se você tem medo de coronavírus, é porque você não apoia o presidente. Se você apoia o presidente, você não tem medo de coronavírus. Né? Então, houve eles fizeram, eu não sei direito como é que eu vou te dizer isso, mas assim, houve uma ruptura, uma divisão, mais ou menos isso, é uma divisão. E aí o que acontece? Parece que esse lado que quer falar que o coronavírus não causa nada, dissemina uma fake. O outro que quer falar que causa, dissemina outra fake. E aí fake é fake, independente de querer fazer o bem ou querer fazer o mal ou não, é fake. Ela nunca vai ser boa. Não adianta que ela nunca vai ser boa. E uma outra coisa que a gente vê muito também é que muitas fake news elas dizem assim, isso a Globo não mostra. A Globo até já pegou esse slogan, já mostra no Fantástico, isso a Globo não mostra, já fez uma acabou fazendo um quadro, né? Ficou um quadro meio que para brincar, de graça, enfim. Isso. Porque ela tentou fazer com isso, deram um limão para ela, tentou fazer uma limonada. E, na verdade, o que acontece? As pessoas, elas precisam entender que se a Globo não mostra, por que o SBT não mostra, por que a Record não mostra, por que as outras emissoras não mostram? Veja bem, nós temos um leque de emissoras e o jornalismo independente da emissora, ele tem que trabalhar com a verdade. Então, assim, eu percebo que as pessoas entraram nessa neura, né? Mas isso eu estou falando de uma realidade que a gente vive aqui no Brasil e que a gente acompanha. Agora, será que fora do Brasil está vivendo isso também?
Eu precisava estudar mais a questão do jornalismo internacional para te responder, mas é uma inquietação minha que eu ainda quero entrar nessa seara. E uma outra coisa, Marcos, voltando à questão que o nosso presidente é de terceiro mundo e o presidente dos Estados Unidos é de uma potência, quando eu comecei assim a pesquisar as fakes, eu comecei a ver muitas das fake news que estavam no Fato ou Fake disseminado nas redes sociais de colegas que eu tenho nas minhas redes sociais. E esses colegas que eu tenho, eles não são pessoas que lhe faltam formação. Não são pessoas que lhe faltam formação. Então, a ideia primitiva de 2010, que eu pensava nas minhas pesquisas, que as pessoas disseminavam, quando isso começou, que elas acreditavam, porque elas não tinham acesso ou porque elas não tinham um grau de conhecimento de leitura, eu vejo que não é isso que está acontecendo. E também uma outra coisa que eu percebo é mais ou menos assim. Se me agrada, não é fake. Se não me agrada, é fake. Entendi. Então, também essa questão da banalização da terminologia. E não é isso. Fake news é coisa séria. Sem contar que tem um fenômeno que é interessante, que é a politização das fake news, né? Então, elas se transformaram numa espécie de instrumento de artilharia, né? Então, assim, exatamente. Se não me agrada, aquilo que você falou, se não me agrada, não, é tudo fake news, né? Se me agrada, não. Então, eu vou me municiar inclusive de fake news para fazer a minha guerra ideológica ou a minha guerra política, alguma coisa assim, né? Por isso eu acredito que essas questões das fake news, elas também precisam e provavelmente estão sendo mais estudadas também no contexto social, porque é um movimento sociológico, a gente percebe isso. Ele não é apenas comunicacional. Uhum. Marcelo, como é que você avalia, então, o trabalho do telejornalismo, que é a tua área já de pesquisa há algum tempo, nesse período, nesse contexto da pandemia? Você vem acompanhando isso? Porque, enfim, é um campo de pesquisa. Eu estou orientando um projeto um projeto PIBIC, mas também de TCC, de uma bolsista da UFMA, que ela está estudando como se comportou o Jornal da Record, a partir do primeiro caso, 26 de fevereiro também, analisou um mês, como é que a Record se comportou em relação ao tema coronavírus, e como a Globo, no Jornal Nacional, se comportou sobre o mesmo tema. Então, o que a gente percebe inicialmente, que essa pesquisa ainda não foi concluída? A gente percebe que a questão do coronavírus, que trouxe essa necessidade de isolamento social, ela impactou na prática do telejornalismo. Isso ela impactou de forma direta. Então, por exemplo, quando você analisa no dia 3 de março, 4 de março, por exemplo, tem uma matéria sobre um idoso que morreu num hospital em São Paulo, onde morreram alguns idosos de coronavírus, e aí o advogado da família vai lá para dar entrevista, e ele está de máscara. Máscara, então, comprada na farmácia, aquela máscara que inicialmente a gente comprava, não estava comum o uso de máscara caseira, né, como está agora. E aí, o que acontece? Aparece, enquanto o repórter vai falando, a gente chama de imagem de apoio, né? Então, quando vai aparecendo a imagem de apoio, o repórter está conversando com ele, ele está de máscara. Quando ele vai dar entrevista, ele tira a máscara. E aí depois, quando a máscara foi, de fato, institucionalizada, até o repórter grava passagem de máscara, né? Imagina se ele vai fazer entrevista com alguém sem máscara, não vai. Então, esse é um exemplo. Uma outra coisa que a gente percebe na prática é o manual do telejornalismo, ele diz que o repórter, ele tem como sua ferramenta de trabalho, e só dele, o microfone. Então, se você perceber, em qualquer lugar que você vai, chega o repórter cinematográfico trazendo a câmera, mas o microfone está na minha mão. Eu sou o repórter. E aquele microfone tem aquilo que a gente chama de canopla.
que é aquele cubinho que vem embaixo, com a logomarca da emissora. Aquilo ali, ele é seu e só seu, ele é imaculado. Então, eu nunca, em hipótese alguma, te dou o meu microfone. Nunca. Eu só seguro o microfone e o repórter da emissora, seja ela qual for, essa é a regra. Então, por isso, a prática do telejornalismo, eu faço a pergunta e faço isso aqui para você. Faço a pergunta, faço isso aqui para você. O que aconteceu com essa questão de eu não poder me aproximar de você? Você tem o seu microfone, sem a canopla, na maioria das vezes. Eu não vi nenhum com canopla. Então, eu tenho o meu, mas você tem o seu. O meu é com canopla, o seu é sem canopla. Então, eu faço minha pergunta, você responde. Então, isso também é uma mudança de prática. E uma outra situação que a gente percebe assim, muito claramente é a questão das matérias fechadas, né, as telereportagens fechadas da sala da minha casa, né? Então, eu faço toda uma telereportagem da minha casa. Eu faço entrevista igual nós estamos conversando aqui. Sim. E isso não acontecia, né? Isso não acontecia, só acontecia em casos assim específicos que você tivesse em algum lugar que eu não tivesse meu correspondente, porque se eu tivesse meu correspondente, e aí eu fazia essa entrevista com você. Porque até então, Marcos, esse tipo de entrevista, esse tipo de imagem, ela era classificada como imagem amadora. E aí agora a gente entra numa outra seara, num outro conflito em que ela não é mais amadora, né? Teria que estudar novamente para saber como é que está essa situação, mas isso é claro. E eu fecho essa matéria de dentro da minha casa. Então, isso é uma mudança de prática que está institucionalizada neste momento. E é fato, a gente vê muito matéria que eu faço na sala da minha casa, o que não era inimaginável há 6 meses. Isso me leva a uma próxima pergunta, que é como é que você avalia que vai sair o jornalismo dessa pandemia, né? Porque assim, a gente percebe, e a gente percebe isso que você está dizendo, porque a gente vê a televisão, assiste ao noticiário, mas a gente também percebe as mudanças em outros campos do jornalismo, né? Então, assim, como é que você pensa isso? Como é que nós vamos sair? Como é que a nossa área sai dessa pandemia? Essa é uma pergunta que também me leva muito a outras áreas outras áreas do conhecimento, porque veja bem, nós estamos agora numa situação de trabalho remoto em, sei lá, 80, 70% da população. E eu vejo que, embora tenha muitas reclamações, tem muita gente que se dá muito bem com o trabalho remoto. Eu, por exemplo, me dou muito bem. Eu adoro fazer trabalho remoto, adoro fazer pesquisa, adoro, então estou te dando uma entrevista aqui, para mim está tudo bem. Até que ponto isso também não vai gerar nas empresas uma possibilidade de mercado? Isso já era muito comentado em algumas empresas, né? Que elas falavam em qualidade de vida do funcionário, que o funcionário podia trabalhar de pijama, falava em produção, em produtividade, né? Será que isso vai ser implantado? Aí vamos para o telejornalismo e para o jornalismo em si, né? Eu fico pensando que já faz parte do meu projeto de pesquisa que eu vou apresentar, o como vai ficar as práticas de telejornalismo pós-pandemia. Eu preciso esperar a pandemia acabar, de fato, que venha a vacina, para que comece essa pesquisa. Porque eu tenho uma impressão, Marcos, que muitos vão permanecer. Eu tenho essa impressão. Mas assim, eu não tenho como te dar essa resposta. Agora, em relação ao telejornalismo, que também tem essa ligação com as fake news, eu vejo que o papel do gate, da abertura do portão, o papel do gatekeeper, ele sai reforçado. Quando você tem uma disseminação de fake news cada vez maior, você tem a necessidade de alguém dizer para você o que é certo e o que é errado. E esse alguém só pode ser um jornalista.
de um jornal sério, um jornal de credibilidade. E isso não só telejornalismo, né? Isso é um jornalista de ciberjornalismo, de televisão, de rádio, mas aquela questão de quem vai abrir o portão, a questão de fortalecer o nosso papel de gate. Sim, eu até falo para os alunos, quando às vezes eu estou dando em sala, eu dou esse exemplo, eu digo que, contraditoriamente, ao invés de as fake news fecharem o mercado para os jornalistas, eles abriram, porque vários veículos tiveram que criar uma curadoria de notícias, né? Ou seja, existe aquele departamento que é responsável apenas para verificar se aquilo que está circulando é notícia, e isso dá a nós como jornalistas, uma responsabilidade maior de oferecer uma notícia checada. Se antes a gente tinha, né, o compromisso de oferecer a verdade, agora a gente tem o compromisso de oferecer a verdade checada. E, por outro lado, o telespectador, o leitor, enfim, ele vai precisar, penso eu, como você, cada vez mais da gente para que, nesse mar de informação, se antigamente ele tinha só informação, hoje ele tem informação e informação que não é informação. Então, o nado nesse oceano para ele ficou mais difícil. Então, realmente, ele precisa muito mais desse profissional com essa noção, com essa expertise de dizer, olha, isso aqui não é verdade, porque isso aqui eu chequei dessa forma, dessa forma, né? Eu também eu sou entusiasta desse momento pós-pandemia. Eu acho que o jornalismo, pelo menos a nossa área da comunicação, do jornal, a gente sai fortalecido com ela, né? Eu acho também que a gente aprendeu muito rápido a consolidar uma gramática de novas possibilidades que a pandemia causou, que é construir notícia de casa, que é apurar a partir do WhatsApp, que é fazer entrevistas sem estar presencialmente diante da pessoa, que é construir arquivos a partir de dispositivos móveis, aplicativos, sites, enfim, né? Eu acho que talvez nós sejamos uma das profissões que mais vão se adaptar, né, de forma mais ampla a esse período, enfim. Eu também penso dessa forma. E eu acho que também, Marcos, aí reforça o papel da universidade, uma vez que nós somos de uma profissão onde não é exigido o diploma, que precisa fortalecer essa questão de formar bons profissionais que vão fazer a diferença. Porque o que é um jornalista? Dentro da sociologia do jornalismo, não tem essa resposta. Porque um blogueiro pode ser jornalista. Então, o que a gente percebe? No início, quando eu comecei a estudar o vídeo amador, em 2010, as pessoas falavam assim, agora eu estou lá, gravei uma batida de carro, um acidente, eu já sou jornalista, porque eu já tenho a informação, já fui lá, já gravei. E, na verdade, não é nada disso. Nós precisamos de bons jornalistas, né? Onde a gente possa reforçar o nosso papel que nos difere. E aí vem esse papel da faculdade, da universidade, que hoje eu vejo que faz muito bem essa diferenciação da sociedade, que é fazer com que você forme bons jornalistas críticos, né? Que possa fazer com que a gente se sobressaia em relação às fake news. Marcelo, eu queria te agradecer, então, essa conversa, esse papo foi muito legal, muito esclarecedor, sobretudo, e isso também demonstra um pouco da pulsação que nós temos na universidade, né? Então, assim, é bem bacana a gente poder construir ou discutir, dialogar a partir daquilo que a gente pesquisa, pensa, imagina, enfim. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço.